Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Então, dando continuidade ao nosso curso de mudanças climáticas, hoje nós vamos entrar num novo capítulo, o mundo no futuro. Esse capítulo vai lhes mostrar as projeções climáticas para o futuro e também um pouco da história e do que são o que nós chamamos modelos climáticos. Essa aula nós vamos eu começo modelo do sistema climático e depois o Wagner vai entrar mais na parte de discutir um pouco as projeções futuras e principalmente a parte de modelagem regional, que são os modelos regionais, e por fim, como vocês sabem, o curso, o Instituto de Estudos Climáticos da Universidade está montando um laboratório prático, que é onde vocês vão poder, inclusive, aprender a usar modelos climáticos, projeções de modelos globais e também usar modelos regionais. Vamos dizer assim, tudo começou com a primeira grande alteração, isso na primeira metade ainda do século XX, que foi um esforço muito grande de fazer previsão numérica do tempo. Antes da década de 50, inclusive na famosa previsão da Segunda Guerra Mundial, da invasão da Normandia, o famoso dia D. Isso é uma história muito interessante que na época não havia previsões numéricas de tempo, previsões como se faz há muito tempo, há muitas décadas, desde a década de 50, e naquela época se reuniam os melhores meteorologistas e as forças aliadas reuniram os melhores meteorologistas, um nome que vai aparecer daqui a pouco como um grande cientista da área. Ele era desse grupo de meteorologistas, ele ficava nos Estados Unidos, mas ele era um grupo de meteorologistas que olhavam as observações que já se faziam à época sobre pressão, ventos, temperatura e tentavam fazer a melhor previsão possível. Então era uma previsão feita, vamos dizer assim, na cabeça dos meteorologistas. Eles faziam mapas das situações que nós chamamos sinóticas, o mapa de pressão, o mapa de temperatura, o mapa de ventos, conseguiu identificar sistemas meteorológicos, calculavam a velocidade que esses sistemas estavam se movendo e faziam as previsões. E foi uma excelente previsão. A invasão da Normandia, o famoso dia D, foi possível porque havia uma enorme cobertura de nuvens e também neblina muito densa, e a aviação alemã não conseguiu, vamos dizer assim, reter a chegada dos barcos aliados na costa norte da França, na Normandia. Então é uma história muito característica da importância de boas previsões meteorológicas, mas isso naquele tempo em que ainda nós não tínhamos uma maneira de quantificar, de calcular o tempo futuro. As leis determinísticas da física, da mecânica dos fluidos, se aplicam à atmosfera. Então, o tempo pode ser previsto. Isso um físico sueco, Bjerknes, que depois se mudou para os Estados Unidos, já falou na primeira metade do século. De fato, a primeira tentativa numérica foi feita na década de 20 pelo também físico matemático Richardson, na Inglaterra, e ele usou as equações, que depois nós vamos mostrar um pouquinho o que é a física do problema, e ele fez um cálculo. Naquela época ainda não existiam computadores,
mas ele fez uma simulação como se fosse assim um estádio de futebol, com cada pessoa sentada fazendo um cálculo e passando esse cálculo para o vizinho, sentado do lado. E como se cada pessoa representasse uma célula na atmosfera em que tinha conhecimento de temperatura, pressão, vento, e fazia uma conta que era um elemento das equações. E passava essa informação como se fosse assim, o vento passando de uma célula para outra. Então a pessoa falava, eu calculo e, portanto, a célula do lado vai receber um ar mais quente ou mais frio. E a pessoa do lado fazia um cálculo e passava para o do lado. Então ele fez uma simulação mental, mas a velocidade dos cálculos seria tão lenta, que seria mais lenta do que a evolução do tempo. Quer dizer, levaria mais tempo. E, de fato, eles fizeram alguns exercícios de fazer esses cálculos, não para fazer uma previsão real, mas como poderia, e a previsão de tempo sempre divergia. Ela atingia números absurdos, completamente fora da realidade do que realmente era o tempo. Então, depois se descobriu por que com aquelas equações as previsões não avançavam. Mais para frente, já na década de 50, vocês estão vendo esse primeiro computador na década de 50, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, um computador chamado ENIAC, onde foram feitos, de fato, os primeiros exercícios de previsão meteorológica numérica do tempo. Então, elas foram feitas no início dos anos 50, nesse laboratório de computação muito inovador de Princeton, conduzido pelo matemático von Neumann e também pelo professor Jules Charney. Professor Jules Charney, eu tenho uma experiência pessoal com o professor Charney, que foi meu orientador de doutorado. Então ele foi, junto com o matemático von Neumann, os que primeiro fizeram os primeiros cálculos, as primeiras previsões de tempo para o hemisfério norte e que resultaram em boas previsões de tempo. E também, um pouco depois, o professor Smagorinsky, também dos Estados Unidos, levou esse assunto, avançou com esse assunto. É lógico que naquela época havia só observações de estações terrestres e também sondagens verticais na atmosfera, e hoje os sistemas são muito melhores com as observações de satélite que dão uma quantidade de observações da atmosfera e da superfície infinitamente maior do que naquele tempo, e também sistemas que inteligentemente assimilam os dados. Rossby, também o famoso Rossby, dessas ondas de Rossby, foi também um físico que na primeira metade do século passado estudou as ondas atmosféricas, quer dizer, essas frentes frias sempre estão associadas com movimentos de ondas, grandes ondas atmosféricas de milhares de quilômetros de dimensão e que respondem ao gradiente de temperatura, mais frio para o sul, aqui no hemisfério sul mais quente para o norte. Então elas são mecanismos de ajuste da atmosfera para esse gradiente de temperatura. E ele estudou essas ondas e depois elas foram nomeadas em sua homenagem. E as primeiras tentativas bem-sucedidas de previsão numérica do tempo, essa com o computador ENIAC, esse computador que vocês estão vendo na imagem, foram feitas exatamente pela capacidade de calcular o movimento dessas ondas. E também eu já menciono por que Richardson não conseguiu fazer uma previsão do tempo correta lá atrás, na década de 20, já sabendo as equações. É porque Richardson não percebeu que ele tinha que cortar alguns movimentos na atmosfera. Se você usa todas as equações da física da atmosfera, depois nós vamos mencionar muito rapidamente quais são essa física da atmosfera, você tem tudo ali. Então você tem
ondas sonoras, inclusive. Ondas sonoras são perturbações da atmosfera. E você tem também ondas gravitacionais. Qualquer pequena perturbação gera ondas gravitacionais. E a grande sacada na década de 50 de Charlie von Neumann e Smagorinsky foi uma maneira de cortar esse cálculo dessas ondas que não são importantes para a previsão do tempo e, portanto, eles conseguiram prever só a grande escala, as ondas de Rossby, coisas de centenas a milhares de quilômetros. E Richardson não percebeu que, como ele não tinha cortado das equações a possibilidade dessa perturbação da atmosférica como ondas sonoras e ondas de gravidade, então logo depois as equações ficaram impossíveis de avançar, porque essas ondas de gravidade cresceram e elas dominaram todos os cálculos. Então, para fazer boas previsões, é fundamental não tentar calcular cada pequeno movimento da atmosfera, mas sim só capturar o que é mais relevante para mudar o tempo. No caso dessas previsões da década de 50, as ondas de Rossby são ondas de grande escala que existem devido ao gradiente de temperatura entre as regiões mais frias e as regiões mais quentes. Quando nós pensamos já em mudanças climáticas, nós já vamos começar a olhar um outro grupo de cientistas. Fourier, no século XIX, os anos 20 do século XIX, também começou, vamos falar um pouquinho mais, começou a tratar, a perceber que existia um efeito estufa na atmosfera e Arrhenius ganhou o prêmio Nobel de física, mas não por esse achado que ele calculou que as temperaturas, se dobrássemos a quantidade de gás carbônico, as temperaturas aumentariam 5 graus, pelo efeito que chamava bola de vidro, introduzido em 1824 por Fourier. Fourier foi o famoso matemático francês. Arrhenius, como todos vocês viram no ensino médio, até no ensino fundamental, é o famoso pai da tabela periódica. Mas ele, de fato, era um físico-químico de enorme talento e também estudou essa questão que aconteceria com o planeta se a temperatura aumentasse. Depois, mais recentemente, já nós temos Phillips, que desenvolveu o primeiro modelo atmosférico climático junto com outros cientistas, Manabe, Mintz, Arakawa e Washington. Alguns desses cientistas ainda estão vivos. Andando para frente, nós vamos chegar já numa geração um pouco mais recente de cientistas que compreendem a Terra como um sistema não linear e complexo. Nós vamos, por exemplo, um grande nome dessa ciência, o professor Edward Lorenz, que passou uma parte da sua carreira científica no MIT. Eu tive a chance e a sorte de ter aulas com o professor Lorenz, quando fiz lá meu doutorado, e esse era o meteorologista, o jovem meteorologista. Ele se formou em matemática no final dos anos 30, e o primeiro emprego dele foi contratado pelas forças militares dos Estados Unidos em guerra, naquela época, contra a Alemanha e outros países, a Segunda Guerra Mundial, e ele era matemático, mas ele foi contratado para fazer parte desse grupo de meteorologistas, e aí ele se atraiu muito e acabou entrando para a área científica da meteorologia. E ele foi o primeiro que estudou a questão da previsibilidade. Qual é a previsibilidade? Quanto que você pode prever para frente, por exemplo, o tempo? E um grande cientista dessa área. E criou também o que nós chamamos os atratores de Lorenz, que mostram que a atmosfera é um sistema complexo, não linear, e pode atingir vários estados muito diferentes.
E a partir dessas teorias do professor Lorenz é que nós chegamos ao limite teórico da previsão instantânea do tempo. Por exemplo, se alguém de vocês pergunta, eu quero saber, é possível prever a temperatura, qual a temperatura máxima amanhã? Hoje os modelos de previsão de tempo, os modelos numéricos são muito bons. Mas existe algum limite? Eu consigo prever a temperatura máxima daqui a 15 dias, a 20 dias, a um mês, a um ano? Não. A atmosfera ela é muito não linear e, portanto, a previsão exata da evolução da atmosfera, cada parcela, ela tem um limite, isso que o professor Lorenz traçou nos seus estudos na década de 60 e 70, de cerca de 15 dias. Então, a previsão instantânea e exata de cada parcela de atmosfera é impossível além desse período teórico de 15 dias. Na prática, hoje as previsões estão ficando muito boas na escala de uma semana e razoáveis já na escala de 10 dias. Nós também, nessa época, tivemos também as inúmeras medidas do gelo, que nós já mostramos várias dessas medidas, e que, portanto, nos trouxeram conhecimento das transições glaciais e interglaciais, e também começamos a perceber que a Terra é um sistema bastante complexo, quando, por exemplo, surgiu a hipótese CLAW, que são as iniciais desses 4 cientistas, Charlson, Lovelock, Andrea e Warren. E essa hipótese é simplesmente que que a Terra vai um pouco com a hipótese de Gaia de James Lovelock. Quer dizer, a Terra é um sistema que tem um autocontrole, ela se autocontrola quase como se fosse um ser vivo com mecanismos de autocontrole, e o CLAW era um mecanismo que, se diminui as nuvens sobre os oceanos e entra mais radiação solar, você tem uma formação maior de algas e de outros organismos marinhos. Esses organismos emitem uma substância orgânica chamada dimetilsulfato. Ele é transformado na atmosfera, vira sulfato, partículas de sulfato, que são nucleadores e gotas de nuvem. Então, aumenta a formação de gotículas de nuvem, as nuvens se tornam mais brancas, refletem radiação e, portanto, diminui aquele aumento de radiação solar. Então, é um autocontrole. De fato, hoje, nós sabemos que esse autocontrole, esses chamados feedbacks, eles não são sempre negativos, do tipo autocontrole. Eles podem, inclusive, ser positivos. As mudanças climáticas, elas tornam esse feedback nos oceanos, de fato, positivo. Quer dizer, você faz uma modificação e o feedback aumenta aquela modificação. Depois nós tivemos vários cientistas, Bert Bolin, Roger Revelle, que começaram a fixar muito na questão do ciclo de carbono. E, por fim, James Lovelock lança essa hipótese de Gaia. O mecanismo básico da hipótese de Gaia é que a biosfera tem um autocontrole. E o mecanismo de Gaia era parecido com esse da hipótese de CLAW, para a qual Lovelock também contribuiu. E era uma ideia muito simples, de que a Terra era constituída, coberta de margaridas brancas e margaridas negras. E margaridas brancas refletem mais radiação solar, margaridas negras absorvem mais radiação solar. Então vamos supor, num certo momento, o Sol diminuísse a sua intensidade ou aumentasse as nuvens. Então você teria um número menor de radiação solar. Aí a Gaia, Terra,
do grego, ela teria um mecanismo, um feedback para compensar essa diminuição. Qual seria? Aumenta as margaridas negras, portanto, a Terra absorve a mesma quantidade de radiação solar, diminui as margaridas brancas. Aí vamos supor o contrário, aumenta muito a radiação solar ou diminui as nuvens. Aí o que aconteceria? Diminui a margarida negra, aumenta a margarida branca, que reflete mais, de tal modo que a Terra sempre teria quantidade de radiação solar na sua superfície suficiente, necessária para a manutenção da vida. Então essa é a famosa hipótese de Gaia, muito discutida, muito debatida, mas é que a Terra seria quase que um sistema complexo, a biosfera, a Terra com a vida, que faria um autocontrole. É lógico que nós temos aí um gráfico complexo, mas é só para vocês verem a velocidade, milhões de operações aritméticas por segundo e milhões de contas, né? Então, de fato, milhares de uma conta aritmética, uma multiplicação, uma adição, uma divisão, uma subtração. Então nós vamos ver que os números ficam muito grandes aqui, 1000 vezes gigaflops, quer dizer, nós já estamos falando aqui em bilhões de operações, isso já chegando aqui nos anos 90, fim de 80 já chegando, e aqui trilhões de operações já chegando nos anos 2000, e isso aqui parou em 2002, essa curva continuou, nós temos que atualizá-la. Só para dar uma ideia, esse aqui é o computador do INPE, que chegou em 2000, é o computador Tupã, esse foi um projeto que, aliás, eu mesmo tive a oportunidade e o privilégio de conduzir quando eu estava no INPE, no CPTEC. Esse projeto foi inaugurado em 2010, é um projeto da Rede Clima e da FAPESP, que financiaram esse computador, que ele foi chamado de Tupã, e ele tem uma velocidade de 192 gigaflops por segundo. É um computador que nós estamos em 2019, ele já está bastante obsoleto e realmente está na hora de ser trocado, já devia ser trocado lá em 2015 ou 2016, no máximo, então ele já ficou um pouco para trás. Vamos brevemente, de novo, vamos dizer assim, contar um pouquinho dessa história que eu contei rapidamente, uma breve história da ciência climática, começando de novo com 1827. Fourier reconhece que existem gases na atmosfera que fazem esse efeito que ele chama bola de vidro ou estufa, né? Estufa, naquela época não existia plástico ainda, então as estufas eram para produzir hortaliças, flores durante o ano todo, inclusive no frio inverno do hemisfério norte, então elas mantinham aquela temperatura ali aquecida para a produção dessas plantas. E elas foram descobertas como era colocar vidro em vez do telhado, a radiação solar entrava e ficava um pouco aprisionada. De fato, o efeito estufa atmosférico, como a gente já falou bastante, ele não é idêntico ao mecanismo físico de uma estufa, porque, de fato, na atmosfera o ar não fica preso. Então, numa estufa, boa parte do aquecimento é porque ela é fechada, então você aquece, aquele ar não tem como ir para outro local e também você mantém o vapor d'água ali. Na atmosfera nós sabemos, uma parte significativa da radiação disponível à superfície, ela é usada para aquecer o ar,
e o ar se movimenta, ele vai para outros locais e também para evaporar a água. Esses mecanismos não existem dentro de uma estufa de plantas, mas de qualquer modo a ideia geral da radiação solar passando pelo vidro e a radiação infravermelho não conseguindo sair com facilidade, esse é o mecanismo que mantém a temperatura mais alta dentro da estufa, e por isso foi chamado efeito estufa. E veja bem, o exercício que eu pedi para vocês fazerem, né, calcular o esfriamento à noite, comparando uma noite com bastante vapor d'água na atmosfera e uma noite sem vapor d'água na atmosfera. De fato, o que o Fourier fez foi perceber isso. Porque isso aí, esse efeito sempre existiu. Então, qualquer pessoa com uma boa capacidade de observação notava que um dia, por exemplo, na mesma época do ano, a temperatura, um dia de céu claro, sem nuvens, a temperatura chegava de manhã, um dia estava uma certa temperatura mais fria. Aí depois, na mesma condição, chegava de manhã 1, 2 graus mais quente, sem nuvens também. Então, o que está acontecendo? Por que, né? Então, ele começou a perceber que tinha um gás na atmosfera que retinha o calor. E aí, ele não nomeou os gases, imaginou também que fosse, logicamente, vapor d'água, que é o principal gás de efeito estufa. Em 1860, Tyndall, logicamente, naquela época, a ciência evoluía de uma maneira mais lenta. Ele construiu o primeiro espectrômetro infravermelho, quer dizer, para medir o espectro da radiação na faixa infravermelho, na faixa termal, e mediu todos, a absorção, a transmissão e dos gases, de diferentes gases, né, que irradiam nessa faixa de calor, de radiação infravermelho. Por exemplo, ele, quando mediu oxigênio e nitrogênio, percebeu que eles eram transparentes. A fonte de calor passava e o receptor do outro lado da caixa, ele não mudava nada. O que emitia, recebia. E aí ele percebeu que o dióxido de carbono e o vapor d'água, eles eram poderosos absorvedores dessa radiação. A radiação era emitida e quando chegava do outro lado da caixa, ela era bem menor. Em 1896, Arrhenius faz, isso a gente já falou várias vezes, um primeiro cálculo. Já tinha, o Tyndall e outros já tinham medido qual é a absorção do vapor do dióxido de carbono e do vapor d'água, e o Arrhenius pegou e fez uma equação que se dobrasse a concentração desse gás com aqueles fatores de absorção, já medidos pelo Tyndall e outros, a temperatura da superfície subiria 5 a 6 graus. Ele não tinha o modelo completo, ele não tinha o balanço de energia à superfície como vocês foram apresentados nas aulas anteriores. Era um cálculo só de transferência radiativa, quer dizer, você põe um gás que dificulta a saída da radiação, ele aumenta a temperatura da superfície. E era um cálculo muito simples e realmente muito inteligente, a gente sabe hoje que o número é bem menor do que isso, porque tem todos esses outros fatores. E tem todos os outros gases e tem também o vapor d'água. Em 1938, Callendar, cientista americano também, ele calcula de novo, veja que de 96 Arrhenius até 38 o assunto não apareceu. E ele começa a calcular e vê que de fato a emissão de dióxido de carbono estava aumentando devido à queima de combustíveis fósseis. Lá quando o Arrhenius fez os cálculos, o aumento era muito pequeno, porque naquela época se usava ainda carvão, pouco, a população era muito menor, menos que 2 bilhões de habitantes, e também muito da energia era gerada ainda com lenha. E a lenha era renovável, quer dizer, cortava, queimava e depois a vegetação recrescia. E nessa época tinham começado a usar petróleo, né? E já em 1938 o petróleo e carvão eram muito mais usados e o Callendar já fez essa projeção, esse cálculo que a queima de combustíveis fósseis estava aumentando.
Em 1957, Revel e Suez, da Universidade da Califórnia. E aí é muito importante essa observação. Por quê? Porque até 57 tinha-se uma certa impressão de que o oceano absorvia tudo. O oceano, o que queimasse de combustíveis fósseis, o oceano absorveria o excesso de gás carbônico. E aí eles mediram e viram que o gás carbônico estava aumentando. Quer dizer, nós não estava indo tudo para os oceanos. E também em 1958, Keeling, cientista da Universidade da Califórnia em La Jolla, coloca um primeiro sensor atmosférico em Mauna Loa, no Havaí, no famoso Ano Geofísico Internacional, 1957-1958. Por que Mauna Loa, Havaí? Eu já expliquei isso para vocês. Porque era um lugar completamente distante de fontes humanas, quer dizer, não tinha queima de combustíveis fósseis, não tinha transporte, não tinha cidades. Veja bem, isso é uma das ilhas do Havaí, não é a ilha onde tem as cidades no Havaí. Isso é uma ilha remota, colocou bem alto lá numa montanha bem alta, uma montanha vulcânica, mas bem alta, um vulcão extinto. E, portanto, um lugar que só media o ar que vinha no Oceano Pacífico, um ar que tinha caminhado milhares de quilômetros sem passar por cima de nenhuma cidade, nenhuma fonte de CO2, para medir realmente, para ver se estava aumentando no planeta. Porque se você mede numa cidade, ali estava aumentando diretamente devido à queima de combustíveis fósseis. Mas, por exemplo, isso podia estar sendo absorvido pelos oceanos. E essa medida existe até hoje, a mais importante histórica, e mediu em 1958 315 partes por milhão, e hoje nós estamos a 412 medidas em 2018 nesse mesmo observatório que vocês estão vendo aqui, o Keeling, e a famosa curva de Keeling, a fotografia aqui da estação, que existe desde 1957, o Keeling, que já não é mais vivo, e morreu em 2005, e a famosa curva, que nós já mostramos mais de uma vez. Veja que essa subida, isso é Folha de São Paulo, naquele tempo chamava Folha da Noite, de 11 de abril de 57, mas na verdade é a entrevista com esse oceanógrafo da USP, Ingvar Emilsson, é do dia 10 de abril, e ele fala: o planeta está sofrendo aquecimento, porque um geógrafo norte-americano veio ao Brasil, e Joseph Kaplan, e falou que está aumentando o CO2, mas naquela época ninguém sabia quais seriam as consequências. Nós, em 1960, continuando nessa breve história, nós temos os primeiros estudos com modelos climáticos muito simples. Por exemplo, o Manabe e o Etherald, em 67, eles fizeram um modelo vertical, que ele não tinha nada horizontal, era um modelo vertical, colocavam a atmosfera, colocavam as propriedades de absorção do gás carbônico e aumentaram e colocaram a atmosfera desde a superfície, a pressão aqui nessa unidade que se usa em meteorologia, milibares, 1000 milibares é a superfície, e colocaram até a estratosfera, o topo da estratosfera. E o que eles viram? Eles fizeram 3 simulações. O CO2 muito baixo, 150 partes por milhão, o CO2 300, que era mais ou menos o que era na época, um pouco superior a isso, e também o dobro. E o que eles viram? Que e aqui as temperaturas estão em graus Kelvin, na troposfera, até o topo da troposfera, 100 milibares, nós estamos falando aqui tipo 15, 18 quilômetros, aquece, né? Esse aqui 150 mais frio, desse lado aqui, depois 300 e depois 600, mais quente. Na troposfera, eles fizeram um cálculo, a temperatura aumentaria 2,3. E um grande esfriamento da estratosfera. Vejam que
mais com 600, bem mais frio do que com 300 e com 150. Então isso foi muito surpreendente, até por que aquece aqui e esfria aqui? Porque nós não estamos, quando nós modificamos a concentração, nós não estamos aumentando a energia do sistema. A energia do sistema é a mesma, a radiação solar que chega é a mesma. Então, se os gases estão aquecendo essa parte, lá em cima tem que ter um resfriamento para, desde o topo da atmosfera até a superfície, não há um aumento da temperatura. Então, essa diminuição compensa esse aumento. Por que aqui ela é maior? Porque aqui a atmosfera é muito pouco densa. Então, a densidade multiplicada por essa diferença de temperatura tem que ser igual à densidade multiplicada por essa diferença de temperatura. Então, já ficou claro ali que se fosse só um efeito estufa dos gases, teria que ter um esfriamento na estratosfera, nos cálculos, né? Na década de 70, os estudos continuaram e se descobriu também outros gases, o metano, o óxido nitroso, os clorofluorcarbonetos, né, que eram na época os gases que eram utilizados em spray, fluido de refrigeração, principalmente fluido de refrigeração, que tem um poderoso efeito estufa, e vários outros também. Em 1975, Ramanathan identifica esse efeito muito forte dos clorofluorcarbono, adicionando uma dessas moléculas, clorofluorcarboneto 11 ou 12, mais de 10 mil vezes o efeito de uma molécula de CO2. E outros efeitos também, nessa época, para entender o sistema climático, eles viram que os efeitos dos aerossóis, esses aerossóis, principalmente sulfato, queima de combustíveis fósseis que tem enxofre e acabam gerando óxido de enxofre, que depois tem reações químicas na atmosfera, viram partículas de sulfato e refletem radiação solar. E então refletem radiação solar e esfria o planeta. Então tinha até uma tendência de esfriamento dos anos 40 até os anos 70, ou variações da órbita da Terra em relação ao Sol, também foram colocados em modelos também. E também já começavam a aparecer em revistas populares semanais como a nossa Veja, Isto É, Época, Newsweek, Time dos Estados Unidos, uma previsão de que nós estaríamos entrando numa nova era glacial. Mas isso, depois da década do aquecimento global, esses assuntos perderam muita força. Então, qual é a base moderna que nós temos hoje? Nós temos, a partir da preocupação mundial, a gente já comentou isso nas aulas anteriores, foi criado em 1988 o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas e é um órgão conjunto da Organização Meteorológica Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que é um corpo científico de cientistas de todo o mundo que avalia periodicamente o que está acontecendo com o planeta, quais são os riscos, quais são os impactos já estão acontecendo, como atuar, como reduzir o risco futuro, como reduzir as emissões, mitigar as emissões, como nos adaptar ao que está acontecendo, ao que pode vir a acontecer. Então isso foi criado claramente com uma percepção de que realmente a mudança climática era principalmente ocasionada pela ação humana, foi um começo do esforço. O primeiro relatório do IPCC foi lançado em 1990, eu tive também a honra de ser um dos participantes desse relatório, e uma das coisas que o IPCC mais para frente criou foi o CEMIP, né, que é um projeto de intercooperação de modelos acoplados. Nós vamos falar mais durante
todo esse curso e principalmente nesse capítulo. Então, várias fases, começaram alguns anos, algumas décadas atrás, e já está na fase 6, é a sexta comparação. Agora, em 2019, vocês no laboratório prático de modelagem climática, vocês vão conhecer todos esses resultados, vão brincar, mexer com eles. Muitos de vocês, eventualmente, se interessarem, vão fazer teses de doutorado, dissertações de mestrado, utilizando esses modelos do CEMIP 6 que estão se tornando totalmente disponíveis. Ainda falando da história, em 79 tem a primeira conferência organizada pela Organização Meteorológica Mundial e outras agências da ONU para tratar desse assunto. Eu também tive historicamente também um fato histórico que eu me lembro, que, como eu falei para vocês, o professor Jules Charney, meu orientador de doutorado, ele é um cientista muito respeitado nos Estados Unidos, e em 79 ele chefiou um estudo, o primeiro estudo feito pelo Conselho Científico norte-americano, e que foi o estudo muito utilizado nessa reunião dessas agências em 79, e concluiu de fato que era um assunto muito sério. O aquecimento já observado era principalmente devido aos gases de efeito estufa, ao gás carbônico, e que era um assunto muito preocupante. Então, o professor Charney foi um primeiro cientista que liderou esse estudo. Nos anos 80 começam os primeiros estudos de atribuição, quer dizer, atribuição é isso que está acontecendo, esse aquecimento não é natural, ele tem uma parte, ou ele é todo, ou uma parte vem do aumento dos gases de efeito estufa e com a utilização de modelos. Em 88, como nós já mencionamos, vem o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e em 1990, a primeira avaliação, que eu tive a honra de participar, menciona que os gases estão aumentando na atmosfera, eles têm uma duração, uma vida muito longa na atmosfera e causam aquecimento global. Em 1992, a famosa Conferência do Rio, Conferência Global, e onde se estabelece a Convenção, a Convenção Quadro, em português chama Convenção Quadro de Mudança do Clima, e que já começa a pedir cortes voluntários, redução das emissões. O presidente dos Estados Unidos assinou o tratado, e também 186 países assinaram o tratado até o ano de 2000. Em 1996, o IPCC faz a sua segunda avaliação, e a conclusão principal, a evidência discernível do impacto humano no clima. Em 1997, o Protocolo de Kyoto, que é uma consequência da Convenção Climática, em que os países desenvolvidos eles são solicitados a reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelo menos a 5% dos níveis de 1990 até 2012. 55 países responsáveis por 55% ou mais das emissões de 1990 têm que ratificar para que ele entre em efeito. Então ele não entrou em vigor imediatamente em 97, porque tinha essa condição, pelo menos 55 países que respondem por 55% das emissões. Países mais desenvolvidos. Em 2001, o IPCC lança o seu terceiro relatório de avaliação, este eu participei, que apresenta novas e mais fortes evidências das mudanças climáticas causadas pela ação humana. Naquela época, em 2001,
os Estados Unidos abandonaram o protocolo de Kyoto, pararam de... já era o presidente George W. Bush, filho do presidente George Bush Sênior, e disse que era muito caro para os Estados Unidos, para a economia, e não justo, e ele determina a Academia de Ciências dos Estados Unidos para fazer um relatório nacional. E a academia conclui que as conclusões do IPCC são robustas e de um trabalho admirável. Em 2004, a Rússia ratifica o protocolo. Em 2005, o protocolo, finalmente, quando a Rússia ratificou, já tinha 55 países e 55% das emissões, e o protocolo começou a valer em 16 de fevereiro de 2005. Em 2007, nós chegamos à quarta avaliação, dessa também eu participei, e que uma conclusão importante, que a maior parte do aumento da temperatura observados desde meados do século XX é muito provavelmente devido ao aumento observado nas concentrações dos gases de efeito estufa causados por ações humanas antropogênicas. E que, se continuarem as emissões desses gases nas taxas que vinham sendo observadas ou maiores, vai continuar o aquecimento e muitas modificações no sistema climático global durante o século XXI, que seriam muito maiores do que as observadas no século XX. O IPCC e o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, compartilharam o Prêmio Nobel da Paz. Eu tenho essa honra de ter uma fotografia desse prêmio na minha casa, mas foram, logicamente, 450 autores e mais o Al Gore. E aí a Conferência das Partes em Bali também concorda para começar o sucessor do Protocolo de Kyoto. Em 2013 e 2014, o IPCC, a quinta avaliação do IPCC, começa a prover a área de política pública, de tomada de decisão política, com avaliações regulares das mudanças climáticas, suas implicações, riscos futuros, e também colocar opções de adaptação e mitigação. É um relatório que quebrou todo esse conhecimento em várias áreas. As influências humanas são muito claras e as emissões recentes, já no século XXI, são as mais altas da história. E em 2018, o IPCC planeja a sua sexta avaliação, IPCC sexta avaliação, a AR6, que ficará pronto em 2021 e 2022, e vai produzir até 22, 3 relatórios especiais e um relatório de metodologia sobre inventários de efeito estufa. Um relatório especial foi o de 1,5 grau, já lançado no final de 2018, e um relatório especial sobre usos da terra, que vai ser lançado em breve. Aqui nós vemos de novo uma linha de tempo do conhecimento sobre o aquecimento global. Eu basicamente vou muito rapidamente só mencionar. Arrhenius, a queima de combustíveis fósseis contribui para a elevação da temperatura do planeta. Conclusão de Arrhenius. 1930, Callendar percebe que o Atlântico Norte e os Estados Unidos tinham aquecido nos últimos 50 anos. Revela e Suez sugerem que a taxa de absorção dos oceanos é inferior àquela emissão de gás carbônico gerado pelo homem, o que realimenta o efeito estufa atmosférico. Cria-se o fator Revelle,
que é a medida de resistência da atmosfera para a absorção do dióxido de carbono antropogênico. Quer dizer, quanto do que a gente emite, de fato, a atmosfera se livra. Hoje nós sabemos que ela se livra de aproximadamente 55%, 45% fica na atmosfera. E, infelizmente, esse número, esse percentual está aumentando. Quando Ravel fez essas contas, a atmosfera ficava com cerca de 30%, 35%, o resto ia para os oceanos e para a vegetação. Hoje a atmosfera está ficando com mais, cerca de 45%. Fim dos anos 60, cálculos mostram a elevação da temperatura no próximo século, as primeiras projeções. Início dos anos 70, pesquisas afirmam que o particulado lançado pelo homem impediria a luz solar, reflete a luz solar e poderia ter um esfriamento. 75, Ramanathan mostra como esses gases clorofluorcarbonetos são fortíssimos gases de efeito estufa. 1979, primeira conferência sobre o clima global da ONU e da Organização Meteorológica Mundial. 1988, a ONU lança o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que em 1990 lança o seu primeiro relatório. Os níveis de gases de efeito estufa estão aumentando e são suscetíveis e causas de um provável aquecimento global. 1992, a nossa famosa Rio 92, a reunião que lança as bases da Convenção do Clima. 1996, o segundo relatório, evidências do impacto humano irreversível sobre o clima. 2001, terceiro relatório, forte evidência de uma mudança climática induzida pelo homem. 2007, quarto relatório, o aquecimento do sistema climático é inequívoco e muito provavelmente se deve ao aumento observado nas concentrações de gases de efeito estufa. Vocês vão vendo que esses relatórios eles foram dando cada vez mais certeza do papel das emissões antropogênicas, né? Aqui, evidências do impacto humano irreversível, forte evidência. O aquecimento é inequívoco e muito provavelmente pelo aumento das emissões. 2013 e 2014 foi quando bateu-se o martelo, com 99% de certeza, esse aumento da temperatura é devido a esses gases que nós estamos emitindo. Chegou o tempo de agir. E em 2019 se estabelece a base do próximo relatório. Deixa agora eu mudar um pouquinho de tópico e começar a entrar um pouco o que é um modelo, como se modela um sistema físico. Só para lhes dar uma ideia o que seria um modelo físico do sistema climático. Vamos falar um problema bem simples. Como que a temperatura de uma panela com água em cima de um fogão poderia variar em função do tempo? Como que ela varia em função do tempo? Então, o que nós precisamos saber? Primeiro, as condições iniciais. Qual é a temperatura da água no começo desse experimento? Vamos chamar de T0. As forçantes, né? O que está mudando, por que pode mudar? Quer dizer, quão forte é o fogo, é a força, é o aquecimento que vem do fogão. E os parâmetros internos da física do problema, né? Quanta água nós temos na panela. Então, esses são os elementos essenciais e também nós precisamos ter as propriedades dessa substância, da água. Quanto calor essa água absorve para aumentar a temperatura. Isso na física, todos vocês já viram isso, ou a maioria de vocês, nós chamamos capacidade térmica, quer dizer, de uma substância. Quanto você precisa pôr de calor para aquela substância aumentar a temperatura em 1 grau. Por exemplo, 1 grama de água precisa de... 1 grama de água a 14 graus precisa de 450
calorias para aumentar em 1 grau. Então essa é a capacidade térmica. E lembra que eu já mencionei para vocês isso. A água tem, das substâncias naturais, é a que tem a maior capacidade térmica de todas as substâncias naturais. E quanto tempo passou, né? Quanto tempo se passa nesse experimento. Então, e como isso, qual a relação disso com a temperatura da água? Bom, temperatura é igual a temperatura inicial, que nós colocamos a água lá, vamos dizer assim, 25, 26 graus, pela taxa de variação da temperatura, se a gente está colocando no fogo, vai aquecer, multiplicado pelo tempo que transcorreu desse experimento. Então, e o que é essa taxa de variação da temperatura? É a força do calor, é o quanto calor você está colocando naquela panela, dividido pela massa da água e pelo calor específico da água. Quer dizer, você está colocando, aqui vamos dizer assim, essa unidade é em energia, em joules, essa unidade é em quilogramas e aqui a capacidade térmica é graus por joule por quilograma. Graus por joule por quilograma. Então, se você vê que aqui você tem joule, aqui você tem dividido, aqui você tem quilograma versus temperatura por joule, por energia, por quilograma. Então, você faz essa conta, você tem um número que dá temperatura, graus Celsius, graus Kelvin. Então, vamos colocar isso tudo junto. Então, a temperatura inicial T0, a forçante de calor, quando você está jogando de calor, F. Quanto você tem de água na panela, M. Capacidade da térmica, calor, como a gente chama também, calor específico da água, e o tempo que transcorreu desse experimento. Você está aquecendo. Então você tem a temperatura final, é TF, e a T0, a temperatura inicial. Então, essa fórmula é a temperatura final, é a temperatura inicial, mais o calor que você está colocando, dividido pela capacidade, calor específico da água, pela massa da água. Isso aqui lembra que é a taxa de aquecimento por unidade de tempo, vezes a unidade de tempo. Então você soma o calor inicial com o adicional de aumento de temperatura que vem do calor que você está pondo na panela. E você tem, por exemplo, na hora que você coloca, você pode colocar o intervalo de tempo, né? Se você começa com T0, você chega aqui, mas se você começa aqui, se isso vira um novo, a temperatura inicial, você chega aqui, se essa é a nova temperatura inicial, você chega aqui. São intervalos de tempo. Em muitos sistemas você tem que fazer isso em cálculos em intervalos de tempo e, logicamente, o estado final depende do estado inicial. Então, vamos de volta à panela. Então, depois de um tempo muito longo, o que aconteceu? Puxa, explodiu essa panela. Se você continuar com calor, lembre-se, nós temos aqui, se você continua com calor, isso aqui não para, portanto, você tem o T0 mais um número positivo. Continua com calor, você põe 1 hora aqui. 1 hora de fogo na panela, você tem um monte de calor, divide por isso, você tem uma taxa de aumento, você soma com isso, 1 hora depois ficou bem mais alta a temperatura. Aí depois você faz mais 1 hora. Então, e aí? O que vai acontecer, né? Será que atingimos a temperatura aumenta indefinidamente? Mas será que é isso mesmo? Então a temperatura, como uma função do tempo, se nós temos uma
um número aqui constante no tempo, quantidade, nós vamos ver que a temperatura vai subindo. E aí tem os 100 graus. O que acontece quando a água chega a 100 graus? Nós, obviamente, estamos esquecendo de um elemento físico muito importante. Quando ela chega perto de 100 graus, ela evapora, né? Ponto de evaporação da água. A água a 100 graus tem o ponto de ebulição. Depois de 100 graus, ela toda vira vapor. Então, para qualquer sistema, nós temos que dizer a energia que entra no sistema menos a energia que sai do sistema. Então, energia entra, tem uma mudança na quantidade de energia e a energia sai. O calor, o fogo na panela é a energia que entra, mas será que a energia está saindo? E nessa perspectiva de energia, então nós temos a energia naquela perspectiva, né? A temperatura final é a temperatura inicial mais o calor na panela dividido pelo calor específico, a massa, vezes o tempo. Nós podemos reescrever isso como TF multiplicado pelo calor específico IM, que é a energia final, é igual à energia inicial, que é o T0 multiplicado por esse valor, que é a energia que se coloca no sistema. A mudança de energia, que é isso menos isso, é a energia que estamos colocando no sistema. Então, essa é a energia que está colocando. Mas, nesse cálculo, não colocamos energia saindo. Porém, esse cálculo desprezava a energia que está saindo, que é a energia necessária para evaporar a água. Então, de fato, a mudança de energia energia que entra, tem uma mudança de energia no sistema e uma parte da energia sai. Se nós queremos um sistema em equilíbrio, a energia que entra é igual à energia que sai. A temperatura não varia mais nesse sistema. Então, de volta à nossa panelinha, nós vamos atingir uma temperatura de equilíbrio que não muda mais quando a energia que entra é igual à energia que sai. A energia do fogão é igual à energia absorvida pela água que vem do fogo, é igual à energia perdida para evaporar a água. Quer dizer, a energia que entra aqui, ela aquece a água até 100 graus, aí começa o ponto de ebulição, a temperatura não varia mais, até acabar toda a água. Então esse é um modelo simples, né? Um modelo transiente, que o sistema está variando sempre, até chegar num modelo de equilíbrio. O sistema está num estado de balanço equilibrado, as coisas não estão mudando mais. Modelos de equilíbrio também são importantes porque eles, de certo modo, nos dão um entendimento para onde um sistema transiente quer chegar. Por exemplo, e aqui agora vamos usar esse mesmo conceito para um modelo de equilíbrio da Terra. A energia que entra é igual à energia que sai, a Terra está em equilíbrio. Então, a temperatura de equilíbrio da Terra representa o balanço entre a energia solar que chega e a energia infravermelho que sai. Nós já vimos isso muitas vezes, não custa repetir. A energia solar vem, uma parte é refletida. A diferença desses dois é a energia solar absorvida, que tem que ser igualzinha à energia emitida infravermelho térmica, que é essa fórmula aqui, pela Terra. Então, energia solar menos a refletida tem que ser igual à energia emitida. E como que isso se transforma em modelos, né? Como que a gente modela esse sistema?
existe uma hierarquia de modelos, né? Uma hierarquia de maneiras, modelos numéricos, atmosféricos, que representam todos esses processos. E a escala varia muito. Então nós temos modelos globais, acompanhamento, isso modelos atmosféricos, acompanhamento dos padrões de escala sinótica, escala das perturbações do tempo associado com essas ondas, como eu mencionei, ondas de Rossby, na escala de 100 km. Modelos regionais, a aplicação é semelhante aos modelos globais, mas elas têm uma resolução mais alta e os cálculos são feitos sobre uma área menor, onde se tem o interesse de ter um detalhamento maior. Vamos dar um exemplo, um modelo regional atuando aí no Espírito Santo, com essa resolução de 15 km, ele captaria, por exemplo, a circulação da brisa, a circulação do vento que vem do oceano e chega no continente, ajuda a formar nuvens, e um modelo global de 100 km, normalmente ele não captaria a circulação da brisa, porque a circulação toda da brisa acontece numa escala aí na faixa de 20 a 40 km. Então você tem um modelo que captura esses padrões mais regionais e modelos de mesescala que adicionam uma série de padrões que pegam os padrões previstos numa escala maior e trazem para uma escala menor, e eles têm inclusive circulações que são de uma escala muito mais detalhada. Vamos imaginar, por exemplo, aí no Espírito Santo, essa região de topografia, essa topografia da serra, próximo ao Espírito Santo, essas topografias geram uma série de circulações que nós chamamos de mesoescala, são circulações nessa escala de 5, 10, 15, 20 quilômetros. Então você precisa ter os processos físicos representados nessa escala, no que chamamos de modelo de mesoescala. Esse é um pequeno exemplo, nós já vimos isso na introdução, mas é só para vocês terem uma ideia. O que é um modelo? Essa aqui é a Terra, aqui é a superfície. Então ele tem uma grade horizontal, que é latitude e longitude. Então vocês veem aqui uma grade, né? Uma grade. No modelo global essa grade é 100 km, no modelo regional é 15 km, no modelo superlocal é 5 km. E ele também tem uma grade vertical, quer dizer, a atmosfera é fatiada, e ela é fatiada e vai até a estratosfera. Então você quebra, divide para poder fazer um cálculo numérico. Não tem um jeito de fazer um cálculo numérico para a atmosfera como um todo. E os processos físicos aqui nesse volume, nessa grade atmosférica, são os que nós já vimos aí desde o início do curso, né? O processo de chuva, de neve, o processo o mar de gelo, a radiação solar que entra, a radiação infravermelho terrestre que sai, a advecção. A advecção é o transporte de alguma quantidade, pode ser calor, umidade, gases, pelos ventos, né? Os ventos horizontais, os ventos também movimento vertical. Nós não chamamos de ventos o movimento vertical da atmosfera, mas certamente há enorme importância dos movimentos verticais. Nós temos também movimentos horizontais e verticais no oceano. Nós temos a chamada camada de mistura, que é essa camada que sofre mais diretamente o efeito do vento. Nós temos a troca, como a gente chama momentum, é a troca de energia pelo escoamento entre o oceano e a atmosfera. Quer dizer, o oceano, por exemplo, ele exerce um atrito. O vento, quando chega aqui, ele fica numa velocidade quase zero, então ele tira a energia do vento. Então isso é uma troca de energia que nós chamamos de momento, troca de calor, troca de vapor d'água, de água entre o oceano e a atmosfera. Então isso é para dizer, cada volume aqui, por exemplo, aqui nós temos, vamos imaginar um modelo global, 100 por 100 quilômetros, e aqui nós podemos imaginar, vamos dizer assim, 200 metros de altura. Então nós estamos calculando na superfície, por exemplo, todos esses termos. Se o modelo é acoplado com o oceano, nós vamos calcular todos os termos aqui.
E nessa sequência de pontos verticais aqui, nós vamos também calcular chuva, neve e todos os fenômenos físicos importantes. Os modelos do sistema climático, eles têm uma representação matemática dessas funções do sistema terrestre. Há muitos fenômenos que nós não conseguimos representar na escala dos modelos climáticos. Então, gera incertezas. E há muitos fenômenos ainda que nós não conhecemos perfeitamente. Então, como tratar isso, tem surgido cada vez mais os chamados sistemas modelos numéricos do sistema terrestre, que é olhar a atmosfera, oceano, criosfera, continente, com muito mais termos, com ciclos biogeoquímicos, por exemplo. Então, com o papel da vegetação, com a biosfera muito mais representada, para diminuir as incertezas. E um tipo de análise muito comum cada vez mais, e na parte prática, Wagner e Madlis vão lhes fazer caminhar sobre todos esses conjuntos, né, que chama ensemble, de multimodelos, que são a combinação no IPCC 6 agora, em curso, são mais de 100 modelos, que contribuem, inclusive, o modelo brasileiro, o Brazilian Earth System Model, o BESM, que nós vamos falar um pouco do BESM para vocês também, que permite um entendimento melhor, um mapeamento quantitativo das incertezas. E, por fim, nós também podemos pegar os modelos globais e depois regionalizar os modelos globais. E vocês também vão ver isso com o exemplo brasileiro do modelo regional do INPE, que é o modelo ETA. Nós temos, vamos dizer assim, duas condições claras, que quando nós temos um modelo, por exemplo, de previsão de tempo, nós temos uma condição inicial com bastante variabilidade, e ela toda nos conduz a uma condição final toda muito próxima. Nós temos mais confiança nesse tipo de cálculo, quer dizer, esta previsão tem muito mais previsibilidade. Já, se for ao contrário, nós temos condições iniciais muito próximas, mas passando pelo cálculo dos modelos, elas ficam muito distantes, nós não temos confiança, então nós chamamos baixa previsibilidade. Então, essas são duas condições bastante típicas e, lógico, nós sempre temos mais confiança e vamos tender sempre a preferir esse lado, quando os vários modelos convergem para a mesma previsão. Não se assustem com esse diagrama, vocês, quem não estudou, quem não fez engenharia de engenharia mecânica, estudou mecânica de fluidos, ou quem não fez meteorologia, estudou os fluidos, atmosfera, ou oceanografia, oceanos, isso tudo é grego e tem muitas letras gregas aqui também, e não vou entrar, o curso não é planejado para lhes ensinar todas essas equações e como elas são feitas, mas isso é só para lhes dar uma ideia. Quais são os aspectos físicos que você considera no modelo? Então, quando a gente fala vento horizontal, hidrostática, esses dois aqui significa primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton da mecânica clássica, conhecida desde o século XVII, é que você só varia a variação da velocidade de um corpo está associado à aceleração de um corpo com forças. Quer dizer, você não consegue tirar um corpo do repouso se você não exercer uma força. Então isso aqui nada mais é do que a variação da velocidade, quer dizer, a variação da velocidade no tempo é a aceleração, então pensa, isso aqui é uma parcela de ar, eu estou acelerando. Isso aqui é só diferente de zero se eu colocar forças, né? Então, essa aqui é a força que a gente chama força de Coriolis, é a rotação do planeta que tem um impacto
na velocidade. Isso aqui é a força do gradiente de pressão. Imagina, você tem um lugar de muito baixa pressão e um lugar de muito alta pressão, o vento vai circular da alta pressão para baixa pressão. Então esse é o gradiente de pressão. E aqui a força de atrito. Quando o vento está passando na superfície, ele sente o atrito da superfície, diminui a velocidade do vento. Então essas são todas as forças que podem variar, fazer a aceleração de uma parcela de ar ser diferente de zero. Essa aqui também, só que isso aqui é uma simplificação, que a gente diz que na vertical, o gradiente de pressão, a variação da pressão com a altura, Z é a unidade vertical de uma parcela de ar, ela é equilibrada pela gravidade. Então, a gravidade é a força na vertical que está equilibrando o gradiente. Então, a aceleração é zero. Então, isso aqui já é uma simplificação muito utilizada nos modelos climáticos. E voltando para aquele começo da aula, quando eu falei que Richardson não conseguiu avançar com os cálculos, um dos equívocos do Richardson foi colocar aqui a aceleração vertical, variação da velocidade vertical do ar com o tempo, aceleração vertical. A aceleração vertical permite todo tipo de onda de gravidade, pequena escala, média escala. E aí é muito difícil esse cálculo convergir. Uma das coisas que foram feitas na década de 50 foi fazer o que a gente chama de equilíbrio hidrostático. Quer dizer, a vertical, o ar, a atmosfera na vertical está em equilíbrio. O gradiente de pressão que nós observamos é equilibrado pela força da gravidade. Essa é o que nós chamamos de equação da continuidade, é puramente uma manifestação de que a massa da atmosfera é constante, então não surge massa e não desaparece massa. Aqui nós chamamos a primeira lei da termodinâmica, que é puramente uma lei muito simples, é a conservação da energia. Nós já vimos um pouquinho antes no pote, no exemplo do pote sendo aquecido, a variação da temperatura tem a ver com a variação aqui da densidade e com o calor, fonte de calor que você está variando, a energia que você está colocando no sistema. Também é utilizado a equação do gás ideal, a atmosfera é chamada um gás ideal, que a relação da pressão com a densidade é pressão é igual a densidade multiplicado pela constante dos gases perfeitos pela temperatura. Isso é uma equação descoberta no século XIX, no estudo da termodinâmica atmosférica. E, por fim, a conservação de vapor d'água. A variação do vapor d'água, do Q, que é vapor d'água, no tempo, é a fonte de evaporação ou condensação. Se aumenta o vapor d'água, é porque está tendo evaporação. Se diminui, é porque está tendo condensação. Então, não se impressione muito, esse aqui é um quadro da física, vamos dizer assim, constante nos modelos climáticos. Então, modelos do sistema climático, então, o que eles são? São códigos computacionais que fazem todos aqueles cálculos daquelas equações para o volume todo da atmosfera, que é fracionado nessas unidades que nós chamamos volumes de grade ou pontos de grade de um modelo. Então essas equações, né, elas governam os fluxos de ar e água, ventos na atmosfera, correntes nos oceanos, trocas de calor, água e momento entre a atmosfera e a superfície terrestre, inclusive a superfície do oceano, liberação de calor latente, evaporação por condensação durante a formação de nuvens e gotas de chuva. Então essa evaporação sobe, condensa nas nuvens, e quando a condensação da gotícula libera a mesma quantidade de calor que foi absorvida para evaporar a água na superfície e virar vapor. Na formação de nuvens e gotas de chuva, absorção de radiação solar, emissão de radiação térmica, né, o que nós já vimos bastante, e processos muito importantes. Isso, processos que ocorrem na subgrid, eu vou explicar o que são subgrid, são modelados por parametrizações. Tais parametrizações podem contribuir para incertezas. O que é subgrid? Imagina, nós estamos no modelo global,
Nós estamos no modelo global, que tem 100 por 100 quilômetros. Nós queremos saber o efeito das nuvens. Bom, nuvens não tem, algumas nuvens são muito grandes, mas as nuvens que mais acontecem nos trópicos são chamadas nuvens convectivas, cúmulos, nimbos e vários outros termos. Elas são nuvens de centenas de metros até algumas dezenas de quilômetros. Então, não dá para você, se o menor elemento do seu modelo, da grade do seu modelo é 100 por 100, qual que é o efeito da nuvem? O efeito da nuvem é fundamental. A nuvem é que o vapor d'água sobe, condensa, libera uma enorme quantidade de calor aqui, 450 calorias por cada grama de água que condensa aqui, em média, e isso está aquecendo a atmosfera. E qual que é o efeito? Num ponto de grade aqui que tem 100 por 100, vamos supor que tenham 10 nuvens aqui, qual que é o efeito integrado dessas 10 nuvens nessa escala aqui? Então, quando um fenômeno acontece numa escala que é menor do que a grade do modelo, nós chamamos fenômeno de subgrade. E aí nós temos que fazer uma coisa que chama parametrização. Então, tem que ver uma maneira de, em função dos parâmetros que eu tenho na escala da grade, temperatura, umidade, ventos, eu tenho que estimar quantas nuvens poderiam acontecer aqui e quanto que essas nuvens aqueceriam a atmosfera na hora que elas se formam. Então, e quanto de chuva essas nuvens estariam produzindo. Então, isso é o que nós chamamos de parametrização dos efeitos que são menores que o efeito da grade. Os códigos computacionais hoje são muito complexos. Qualquer modelo numérico atmosférico ou oceânico tem mais de 100 mil linhas de código, de instrução, com representações numéricas aproximadas daquelas equações matemáticas que nós mostramos, que são as leis da física. Modelos do sistema terrestre hoje, eles têm mais do que leis da física, eles são modelos que também têm tem química, tem reações químicas, por exemplo, emissões de sulfato de enxofre, eles entram na atmosfera, eles reagem, viram sulfato, o sulfato é o nucleador de nuvens, então tem as reações químicas também, e os modelos do sistema terrestre que incluem a biosfera tem também uma série de processos biológicos, crescimento de plantas, absorção de carbono pelas plantas, respiração das plantas. Então, os modelos atmosféricos originais realmente tinham mais fenômenos físicos, mas os modelos complexos do sistema terrestre ele tem também representações, cálculos matemáticos da química que acontece na atmosfera, da química dos oceanos, e também representam os principais processos da biosfera. Processos da biosfera que afetam o sistema terrestre, que afetam a atmosfera, os oceanos, os ciclos, que nós chamamos ciclos biogeofísicos, como o ciclo da água, e os ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre. Então, a atmosfera é dividida em alguns milhões de volumes discretos. Em cada um desses volumes computa-se a temperatura e umidade do vento, a pressão para instantes de tempo futuros. Aqui dá uma certa ideia, que vocês veem, um ponto de grade aqui e muitas camadas. Isso aqui é 1 grau por 1 grau, tipo 100 km por 100 km, 28 níveis na vertical. Isso era um modelo, até um modelo do INPE, do CPTEC de alguns anos atrás. Então vocês veem, número de elementos, 400 horizontais por 400 horizontais, vezes 28 nesse nível. Então tem 16 milhões de pontos, E para cada um desses pontos volumes, calcula a temperatura, umidade, direção e velocidade do vento, e também esse é um outro nome para pressão. Esse é um modelo atmosférico. E ele permite interações horizontais, O vento, num determinado tempo, o vento está aqui, no tempo seguinte, no cálculo, se ele é nessa direção, as propriedades, aquela parcela passa para cá. E também interações verticais e interações com a superfície.
Então, esses modelos, os modelos climáticos mais avançados, eles consideram também a biosfera terrestre, com um processo acoplado, como eu já mencionei, dos ciclos biogeoquímicos e biogeofísicos, que ocorre numa certa escala de tempo. Escala de tempo dos fenômenos físicos importantes são segundos a horas, quer dizer, radiação solar, o ciclo diurno, de noite, de dia, e para fazer realmente previsões de tempo é preciso esses ciclos de segundos a horas. Mas quando se quer fazer também simulações mais longas, até na escala climática, você precisa também calcular isso na escala de segundos a horas até a escala de séculos e até milênio. E esses ciclos mais rápidos, biogeoquímicos e biogeofísicos, que trocam energia, água, gás carbônico, momentum, entre a atmosfera e a superfície. Na escala de tempo intermediária, dias a meses, os processos incluem mudanças na quantidade de umidade do solo, quer dizer, a umidade do solo varia sazonalmente, mudanças na alocação de carbono, o carbono pode sair da árvore e ir para as raízes, e fenologia da vegetação. No inverno, no hemisfério norte, muita vegetação desaparece, no frio, e depois volta na primavera. Então essa é a fenologia da vegetação. Em escalas de tempo ainda mais longas, estações, anos e décadas, essas precisam ser calculadas porque elas são fundamentais para mudanças climáticas. Aí precisa olhar mudanças na estrutura da vegetação, por exemplo, desmatamentos, secas que modificam a estrutura da vegetação, mudança nos usos do solo, aqui tinha uma floresta, agora virou agricultura, e para considerar tudo isso junto, é por isso que nós temos que ter modelos do sistema terrestre que considerem os fenômenos ecológicos de curto, médio e longo prazo e também todos os ciclos biogeoquímicos na atmosfera. Por exemplo de utilização de modelos climáticos para o hemisfério sul, algumas coisas, simulação de fenômenos meteorológicos. Um fenômeno importantíssimo é o Ninho Oscilação Sul, que modifica o clima na escala de meses e é um fenômeno natural climático muito importante. Zonas de convergência intertropical e zonas de convergência do Atlântico Sul, ciclones extratropicais, que causam perturbações em cima do oceano, geram ressacas, modificam o tempo também na costa. O modo anular no hemisfério sul, há um modo que circula a Antártica, que perturba também o clima no sul do hemisfério sul e com perturbações até na América do Sul. E o jato de baixos níveis, é um jato que sai dos trópicos da Amazônia e vem paralelo aos Andes, é guiado pelos Andes. Esses são todos fenômenos climáticos importantes para o hemisfério sul e principalmente para a América do Sul e que nós temos que ter condição de modelar isso nos oceanos. A representação dos processos, né, de feedback, de retroalimentação nos modelos climáticos. Então nós podemos imaginar, quer dizer, a retroalimentação entre o oceano e a atmosfera. O oceano é o maior reservatório de calor do sistema climático. Ele modela os processos atmosféricos nas escalas temporais que variam de horas até milhares de anos, né? As correntes oceânicas são lentas, há correntes oceânicas muito lentas, que elas têm um tempo de circulação de centenas até milhares de anos. Então, o controle físico dos oceanos é a absorção da energia. Na região equatorial, onde tem mais sol entrando nos oceanos, e a sua redistribuição através dos sistemas de correntes oceânicas de superfície e profundas. Mas o próprio corrente, as correntes oceânicas de superfície são modificadas e geradas pelo vento. É o vento que gera as correntes de superfície. Então tem uma interação complexa e direta entre o oceano, redistribuindo esse calor absorvido na região equatorial, onde tem muito sol, mas também com o papel do vento, dizendo para onde vão essas correntes. Portanto, o oceano e a atmosfera formam um sistema complexo, acoplado com processos de retroalimentação que contribuem para modular o clima do planeta. E esses modelos acoplados têm que poder representar isso e são imprescindíveis para o estudo de clima em várias escalas, inclusive de mudanças climáticas. E através do ciclo hidrológico global, os oceanos, continentes e atmosfera formam um sistema complexo acoplado com inter-relações múltiplas.
nós podemos então ver o oceano e a atmosfera estão interagindo continuamente. Nós temos oceano, a atmosfera, essa aqui é a camada de superfície, imediatamente os primeiros centenas de metros acima do oceano. Nós temos então um calor solar que entra dentro do oceano, nós temos chuva que entra dentro do oceano, nós temos evaporação do oceano, que sai do oceano e vai para a atmosfera, e nós tem um termo técnico em meteorologia, que muita gente não entende o que é a tradução de wind stress, que é cisalhamento do vento, que é o fato de que o vento varia muito com a altura, numa distância muito pequena. Aqui ele é zero, praticamente zero, e aqui ele já tem 200, 300 metros, já é 5 metros por segundo, 6 metros por segundo. Então ele vai de 5 metros por segundo para zero, praticamente zero, em cima de uma superfície. Aqui não é zero porque tem a corrente oceânica, mas se não for uma corrente oceânica, se for a superfície continental, o chão, vegetação, é zero. Então essa a gente chama de cisalhamento do vento. E o vento é muito importante porque ele arrasta o oceano, diferente de um chão, de solo, que não se move. O vento, ele responde por formação de correntes, porque ele gera uma corrente de superfície no oceano, uma corrente que tem uma certa profundidade, e ela é carregada, quer dizer, é o vento que está empurrando o oceano. As propriedades básicas do oceano: densidade é 1000 vezes mais denso que a atmosfera, capacidade, calor específico, é 1200 vezes, porque, como eu falei, a água é a substância que tem a maior calor específico de todas as substâncias naturais, do que a atmosfera. 2,5 metros de oceano tem a mesma capacidade térmica que toda a atmosfera. E lembre, o oceano tem uma profundidade média de 4.000 metros. Nos primeiros 2,5 já toda a capacidade térmica equivalente da atmosfera. As velocidades horizontais: atmosfera 10 metros por segundo, por exemplo, nas ondas de Rossby, nas latitudes médias, nessa faixa 10 metros por segundo, e o oceano entre 1 e 10 centímetros por segundo, e as ondas de Rossby oceânicas 1 centímetro por segundo. Então vocês veem que é um sistema que se move 1000 vezes mais lentamente do que a atmosfera. Portanto, essa lerdeza, vamos chamar assim, essa baixa velocidade é memória. Uma coisa que você perturba o oceano em algum lugar. Aquela perturbação vai muito devagarzinho seguindo pelas correntes e vai chegar num lugar muito distante 6 meses depois, 3 meses depois. Já a atmosfera não, uma perturbação chega em horas ou poucos dias. Então esse fator é um fator de memória. A biosfera, a atmosfera, também, vamos dizer assim, nós temos uma das manifestações claras, né, da interação, é a relação entre o padrão global da cobertura vegetal e o clima. Quando você tem chuva e calor, nos trópicos você tem floresta tropical. Quando você tem menos chuva e calor, você pode ter caatinga, savana e assim por diante. O clima é o fator que mais influencia na distribuição da vegetação, como eu mencionei. A localização dos diferentes biomas está diretamente relacionada com o clima, mais do que qualquer outro fator, mais do que o solo. E as mudanças climáticas afetam a distribuição geográfica da vegetação. Por outro lado, também a distribuição da vegetação influencia o clima, como nós sabemos, por exemplo, a floresta amazônica, ela mesma é responsável pela produção de 10 a 20% da sua própria chuva, a chuva que cai em cima da floresta. Então, essa interação é bidirecional. O clima determina os padrões de vegetação, mas os padrões de vegetação também interagem e determinam o clima. Por exemplo, mudanças na vegetação implicam mudanças nas propriedades físicas da superfície, incluindo a refletividade, o albedo, a rugosidade da superfície, o índice de área foliar, a profundidade das raízes e a disponibilidade de umidade do solo. Quer dizer, você muda a vegetação, você muda o fluxo de vapor d'água para a atmosfera, o fluxo de calor e também a rugosidade da superfície, que é um fator muito importante que controla a troca de calor e vapor d'água e momento entre a superfície
e a atmosfera. Nós temos também a questão da radiação em nuvem, né? As nuvens, como eu falei, elas acontecem numa escala menor do que normalmente a escala dos modelos. É um fator ainda, talvez o fator de maior incerteza das mudanças climáticas, o que vai acontecer com as nuvens. Então, a sensibilidade do sistema climático frente à forçante radiativa das nuvens, né? A forçante radiativa do Sol, da emissão da atmosfera é bem conhecida, mas as nuvens são muito variáveis. Atualmente, a forçante das nuvens é negativa, porque vocês viram, as nuvens refletem cerca de 20% da radiação solar. A superfície reflete 5, 6%, as nuvens cerca de 20%, 20 a 25%. Então, ela esfria o planeta, é negativa, efeito de resfriamento. Em resposta ao aquecimento global, o que vai acontecer com as nuvens? Elas vão continuar exercendo, elas vão exercer mais esse papel de resfriamento, elas vão perder um pouco desse papel. Então, essa é uma das questões de maior incerteza nas projeções de aquecimento global. Como que as nuvens vão estar relacionadas a vários fatores. Por exemplo, o sinal de retroalimentação das nuvens é pequeno, perto da variabilidade temporal e espacial das nuvens, que são muito maiores, né? Esse fator, você muda um pouco as nuvens, você muda essa realimentação, mas as mudanças climáticas e as mudanças das circulações modificam completamente o lugar das nuvens. Então, esse fator é muito maior do que o fator só de retroalimentação na vertical. Porque as nuvens são altamente interativas com a dinâmica de circulação atmosférica. Dá um pequeno exemplo de um impacto na biosfera. Nas florestas da América Central, elas eram chamadas florestas de neblina, né? Mist forests. E eram florestas em montanhas, que ali sempre o ar vinha do oceano, e ali formava uma neblina, então tinha sempre uma radiação solar muito difusa. Radiação solar que passa pela neblina. Aumentou 1 grau a temperatura global, ali naquele local, foi o suficiente para evaporar toda a água da neblina. Não existe mais neblina. Então mudou a posição das nuvens, né? Então essa interação ela é muito importante e esse caso que eu contei da América Central, a principal causa de desaparecimento de pelo menos 7 espécies de sapos, que eles viviam num clima em que a radiação solar era, vamos dizer assim, suave, né? Porque ela passava pela neblina. De repente eles ficaram expostos à radiação solar direto do Sol o tempo todo, o ano todo, desenvolveu uma doença, um vírus na pele e foi responsável pela extinção de 7 espécies. No modelo de circulação geral, as nuvens são simuladas como uma trama interativa, quer dizer, a parametrização que eu já expliquei para vocês, numa escala que é menor da grade do modelo. E também há modelos que calculam a microfísica de nuvens, como que elas se desenvolvem, como que elas crescem, nesse fenômeno que nós chamamos de convecção, quer dizer, esse ar quente sobe, leva a umidade para cima, condensa. Então, isso não é totalmente bem resolvido nos modelos de superfície. É lógico que, nos modelos globais, é lógico que há modelos de mesoescala que têm a própria representação da formação de uma nuvem individual. Aqui está representado, então, parametrização física nos modelos. O que são algumas dessas parametrizações? Vamos pensar aqui. Primeiro, difusão turbulenta, né? Quando você tem um ar aqui recebendo calor, recebendo umidade, como que ele difunde. Esse fenômeno acontece na escala de centímetros a metros, a dezenas de metros, algumas centenas de metros. Lembra a grade de um modelo global na faixa de 50, 100, 150 quilômetros. Então, se tem uma coisa acontecendo na escala de metros, então você tem que parametrizar. Então, você faz uma parametrização de como que você, em função daqueles parâmetros, da temperatura, da umidade, dos ventos, na escala de 100 por 100 quilômetros, como que você calcula o fluxo de calor, de aquecimento do ar, a evaporação, a difusão turbulenta, os efeitos que a gente chama subgrade de topografia. Se você tem 100 por 100 quilômetros, aí eu contei o caso aí da serra, serra que vocês têm aí mesmo.
é muito menos do que uma escala de 100 por 100 km. E você tem esse que a gente chama o drag orográfico, né? O ar vem fluindo e aí ele sente um pico de uma montanha, aí alguns aí no Espírito Santo, e ele tem essa oscilação. Isso no modelo de 100 por 100 km, essa representação aqui não aparece bem, essa serra, porque ela é alguns dezenas de quilômetros. Como que você representa essa oscilação que a gente chama arrasto orográfico? Há, logicamente, os fenômenos de radiação de onda curta e de onda longa, que todos são de pequena escala, que tem que ser representado também. A interação da radiação com as nuvens, que também elas são menores do que 100 por 100 km, então a interação tanto da radiação solar quanto da radiação térmica, infravermelho. As nuvens são melhores, tem que ser parametrizadas, a chuva não cai na grade uniformemente 100 por 100 km, a chuva está caindo onde a nuvem tem, vamos supor uma nuvem nos trópicos 10, 20 km. Nós temos esse fenômeno que chama convecção rasa, quer dizer, são essas parcelas de ar subindo e formando nuvens baixas, e nós temos as convecções profundas, as que causam muita chuva, as nuvens cúmulo-nimbo, que chega até 10, 15 quilômetros, que todas têm escala menor que a escala do modelo. E isso tudo é verdade dentro do oceano também. Então hoje, como nós podemos dizer alguma coisa da confiabilidade? Eles se baseiam nas leis da física, muito bem estabelecidas as leis da física. As capacidades de simular os aspectos principais do clima atual são feitas através de comparação dos resultados com o clima. E em muitos aspectos, aspectos de grande escala, eles são muito boas, né? Nós conseguimos já ter modelos que representam muito bem os principais aspectos do clima, da sua variação geográfica, da sua variação sazonal, da sua variação decadal e até mesmo é por isso que se tem confiança que eles podem ser usados para projeções para décadas e séculos para frente. Então, essas são características muito importantes e também quando você vê a capacidade que um modelo desse tem de representar as mudanças climáticas passadas, por exemplo, os últimos 100 anos, os modelos têm mostrado cada vez mais capacidade de representar muito bem, representam bem fenômenos como o El Niño e vários outros, e as mudanças climáticas observadas, por exemplo, nos últimos 100 anos, desde que nós temos boas observações do estado climático do planeta. Vamos olhar um pouco da história. Nos anos 60 e 70, nós tínhamos só a atmosfera e uma representação da superfície vegetada muito, muito superficial e também começou a ter representação do oceano. Eram times muito pequenos de cientistas trabalhando. Nos anos 70 e 80, nós já tínhamos a representação explícita da vegetação, nos anos 80, do oceano, do mar de gelo e do que nós chamamos os modelos climáticos acoplados. O oceano, aqui eram separados, está vendo? Então aqui tinha um modelo de oceano e um modelo de atmosfera e da representação da superfície. Aqui nós já começamos a ter, nos anos 80, os modelos acoplados. Aí nos anos 90, além disso tudo, nós começamos a colocar um pouco de química nos modelos, com os aerossóis de sulfato, e começam a aparecer os primeiros modelos do ciclo de carbono, tanto no oceano quanto na vegetação e a sua correspondência na atmosfera. Esse gráfico está muito desatualizado, que aqui diz o dia de hoje, mas na verdade o dia de hoje já está bem para frente aqui, mas além disso, logo depois, nós começaram a aparecer partículas na atmosfera, também partículas no oceano de carbono e aerossóis, quer dizer, aumentou ainda mais, não era só aerossóis de sulfato, várias outras partículas. Modelos de vegetação interativa surgiram de 2000 a 2010 e modelos de ciclos biogeoquímicos. Mais para frente, modelos que colocaram também o manto de gelo, né, que faziam flutuações do manto de gelo, mas ainda não totalmente acoplados. Quando a gente olha
o presente, 2020, nós vamos ter tudo isso e modelos acoplados do sistema terrestre com todos esses componentes e, por exemplo, o ciclo de nitrogênio, o ciclo de enxofre e alguns até com o ciclo de ferro, além do ciclo de carbono. Então, 2020, nós temos modelos acoplados com todos esses elementos, ainda não totalmente com esse elemento de mantos de gelo não estão totalmente acoplados nos modelos, porque mantos de gelo normalmente têm escalas de milhares a dezenas de milhares de anos para mudar. E então nós realmente... E aí, só para dar uma ideia, nós estamos já... Essas equipes hoje de cientistas já passam de 100. Por exemplo, o Centro Hadley, um dos mais avançados do mundo, tem cerca de 350 pesquisadores dedicados aí ao modelo do sistema terrestre do Centro Hadley. Aqui no Brasil, bem menos, nós temos no CPTEC, o centro mais avançado, cerca de 60 pesquisadores trabalhando nesses vários componentes, 50, 60. De novo, fazendo isso em relação ao IPCC, nós vamos ter, na primeira avaliação, circulação atmosférica e radiação, em 1990. Na segunda, nós já tinha atividade vulcânica, emissão de sulfatos, gelo marinho, circulação oceânica, modelos acoplados. Na terceira, ciclo de carbono, aerossóis, profundidade do solo, hidrologia, circulação de retorno nos oceanos. Já em 2007 começa a aparecer química da atmosfera e física do solo. E na última, uso da terra, fisiologia da planta, biogeoquímica, ecologia marítima e as incertezas. É interessante que quanto mais processos você coloca, as incertezas também aumentam. Então, vamos dizer assim, se a gente olhar as incertezas lá atrás das primeiras simulações, em termos de quantos graus varia entre um modelo, a temperatura média do Brasil em 2100. A gente olha 30 modelos. Naquele tempo aqui tinham poucos modelos, mas se a gente pegar isso aqui, que já tinha uns 15 modelos, e aqui, que já tinham 35 modelos, essa incerteza entre os modelos para o mesmo cenário futuro de aquecimento global, por exemplo, é na faixa de 1 a 2 graus. Era 1 a 2 graus aqui, continua sendo 1 a 2 graus. Então a pergunta, mas o que aconteceu? Não está melhorando os modelos? Os modelos estão melhorando, mas na medida que você coloca outros componentes para representar todos os elementos do sistema terrestre, você também aumenta as incertezas. Então tem essa chamada cascata de incerteza, todos os elementos que causam incerteza. Então você tem, primeiro, para uma simulação climática, de mudança climática, você tem hipóteses socioeconômicas, não sabemos exatamente como o mundo vai avançar, portanto nós temos incerteza nos cenários de emissões, que daí gera uma incerteza nos cálculos de concentração, modelos biogeoquímicos e químicos. Nós temos essa emissão, quanto vai ficar na atmosfera, quanto vai para os oceanos, quanto vai para a vegetação. Isso aumenta as incertezas dos cálculos das forçantes radiativas, desses modelos acoplados oceano-atmosfera. Aumenta a incerteza quando você pega um cenário global e traz para uma escala regional. E mais ainda a incerteza aumenta com relação aos impactos, né? De fato, é muito difícil ter certeza sobre um impacto num sistema humano, num sistema natural. Então são as incertezas e, portanto, isso realimenta os modelos de impacto, realimenta as políticas de mitigação e adaptação e também a interação e feedback sobre mudanças dos usos da terra. Não sabemos como vai, será que a floresta amazônica vai continuar a desaparecer? Não vai? Então tudo isso realimenta todo esse universo de incertezas. E a mesma coisa aqui,
essas simulações, nós temos incerteza na configuração do modelo, variações internas, os modelos são diferentes. Simulações regionais, nós temos o método, variabilidade interna de cada modelo, forçantes regionais também variam e a configuração dos modelos. Isso só para dizer essas incertezas. E essa é a última transparência do primeira parte, que foi longa, mas era importante cobrir tudo isso. E eu vou só introduzir essa segunda parte e depois Wagner vai continuar, começando de novo o item 2, mas eu só quero fazer uma breve introdução sobre os vários relatórios aqui do IPCC. Foi o primeiro diretamente ligado a colocar as informações importantes para Rio 92, para a Convenção das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. O de 95, fundamental para municiar o protocolo de Kyoto informações científicas. O de 2001, terceiro, muita ênfase em impactos e destacou a importância da adaptação. O quarto estabelece também o que fazer no pós-Kyoto, né, quando Kyoto mostrou-se muito insuficiente, só 5% de redução de alguns países, Estados Unidos não assinou, mostrou-se totalmente insuficiente. E a quinta avaliação mostrou os riscos de não tomar nenhuma iniciativa. Nós temos os 5, só para lhes dizer como é feito o processo, né? O 5 foi 2013 e 2014, mas como é o processo, começou lá atrás em 2008, forçamento radiativo, características gerais, um amplo leque de simulações até 2100, como a forma de forçamento radiativo, foram criados essas vias, cenário Representative Concentration Pathways, trajetórias representativas de concentração, 4 caminhos representativos: gases de efeito estufa, gases com efeito de curta duração, aerossóis e uso e cobertura do solo. É importante destacar que aqui foi feita uma diferença em relação aos PCCs anteriores, que antes se colocava os gases na atmosfera e daí se calculava quais seriam o forçamento radiativo. Aqui não. Aqui se determinou 4 cenários anteriormente ao cálculo das emissões e dos gases. Como nós poderíamos imaginar o forçamento radioativo? 4 cenários, 2,6 watts por metro quadrado, 4,5, 6 e 8,5. E aí fez-se uma coisa ao contrário. Então, a partir fez-se também os novos cenários socioeconômicos de emissão surgiram depois desse esforço. Quais são os cenários socioeconômicos que levariam esses 4 cenários? E também novos cenários socioeconômicos e de emissões, e também a questão da vulnerabilidade, o que concordava com esses 4 cenários, o que era independente. E aí, cenários climáticos 2035, 2100 e além, algumas simulações foram até 2300, modelagem climática regional, padrão de métodos, também os vários métodos. Isso tudo foi sendo desenvolvido, vocês estão vendo a escala de tempo aqui. E aí, integração do clima e cenários socioeconômicos, cenários integrados, né? Eles são cenários integrados. E a partir daí, com os cenários calculados, uma série de estudos de impacto, adaptação. Os pilares para as projeções do IPCC-AR5, projeção decadal, projeção de longo prazo, que vai até além de 2100. E grandes fenômenos como monções, como El Niño e outros, como muda isso em toda essa escala de tempo. E como eu falei para vocês, o cenário socioeconômico, você passa cenários de população, PIB, energia, indústria, transporte e agricultura, cenários socioeconômicos, e aí você chega a cenários de emissões,
quais seriam as emissões de gás carbônico, metano e outros gases, aerossóis e gases ativos, uso e cobertura da Terra, cenários radiativos forçados, as concentrações atmosféricas, ciclo de carbono, incluindo o fluxo entre a atmosfera e o oceano, o que a química da atmosfera muda, e aí os cenários que os modelos climáticos calculam temperatura, precipitação, umidade do solo e eventos extremos, e esse tudo é utilizado em estudos de impactos, adaptação, vulnerabilidade nas zonas costeiras, no ciclo hidrológico, ecossistemas, segurança alimentar, segurança, infraestrutura, saúde humana. E esses são, e o Wagner vai voltar e repassar isso na continuação, porque eu acho isso muito importante. Esses são os 4 forçamentos radiativos, essa família de forçamentos radiativos. O RCP 2.6 é um pico de 3 watts em algum momento, e aqui vocês estão vendo watts por metro quadrado, né? Esse é o R, tem um pico de 3, depois até o final do século ele cai para 2,6, e o aquecimento do planeta entre os vários modelos entre 0,3 e 1,7. O RCP 4.5, um armazenamento adicional de 4,5 watts por metro quadrado. Vocês estão vendo aqui, essa cor aqui, ele chega no final do século em 4,5. O RCP6 é esse aqui, que chega a 6. E por fim, aqui já estabilizando, aqui ainda crescendo, e por fim o 8.5, que seria o aquecimento do padrão que a gente chama business as usual, ou que vinha acontecendo nos anos 2000. Aparentemente nós não estamos mais nessa trajetória aqui, deslocamos um pouquinho, a trajetória atual está mais parecida com o 6, que ainda é bastante preocupante, um aquecimento até 1,4, 3,1, até 2100, e o 8.5 entre 2.6 e 4.8, e continuidade do aquecimento. Então, é aqui que eu paro essa aula. O Wagner vai dar continuidade, ele deve voltar e começar esse capítulo, essa sessão do capítulo de novo, para vocês realmente terem a sequência, e ele então vai falar do CEMIP, mais do CEMIP 5, vai falar também do CEMIP 6, e depois vai mostrar as projeções futuras, e por fim termina esse capítulo com a aula prática no laboratório. Vocês vão sentar com Wagner e Madlis e vão começar vocês mesmos a manejarem o sistema climático, o modelo climático escolhido, vão aprender a buscar todos os cenários do IPCC, o CEMIP 5, que nós mostramos, já os cenários disponíveis no CEMIP 6. Então essa é uma aula que vai lhes posicionar muito bem para entender o que são os cenários climáticos e os modelos climáticos, o que são as projeções climáticas futuras, e vocês mesmos poderem manipular, buscar, e isso lhes servirá muito para a pesquisa. Talvez uma das partes mais importantes do curso.